Já precisou configurar alguma tela ou campo personalizado dentro do Gira e encontrou alguma dificuldade? Fico triste por você, mas feliz porque também você nos encontrou. A gente vai bater um papo legal sobre esse assunto. Fica com a gente. Olá, como de costume, me chamo Edipo César, sou Head de Implantação e especialista Gira aqui na Diferencial TI. Antes de seguirmos para a prática, é interessante a gente contextualizar o que é tela e também o que é campo personalizado. E aí eu vou usar uma analogia bem simples aqui, tá? Que é uma analogia de pintura para ficar fácil para todo mundo entender. Imagina a tela, eu vou usar dois componentes da pintura, que é a tela e também a tinta, tá? E aí vai ficar fácil. Tela, imagina que a tela funciona dentro do Gira. Imagine que você tem várias telas dentro do Gira, né, criadas. E aí eu vou explicar isso, tá? Calma, é só contextualizando. A gente aloca essas telas em lugares permitidos dentro da instância para a gente trabalhar e pintar essas telas com os campos que a gente quiser dentro do Gira, tá? Então imagina a tinta ali sendo o campo dentro do Gira. E aí você pode personalizar essa tela tanto com o campo personalizado, que é o campo que você cria, assim como o campo interno, dentro da ferramenta também. Campo status, campo satisfação e etc, tá? E aí para isso que você personaliza a tela do jeito que você quer. E aí o Gira ele te permite alocar essas telas, como dito, em locais específicos, né, permitidos obviamente dentro da instância, mas basicamente duas funções que você vai usar a tela ali, que é a função para você alocar e linkar, vincular a tela ao tipo do item, que é o tipo do item, né, dando um exemplo aqui, solicitação de serviço, problema, mudança, incidente, tá? Isso é tipo de item, e você associa o tipo do item à tela, assim como também você associa a tela ao fluxo de trabalho. Imagina que quando você quer fazer a transição ali do status aberto para execução, montou todo o teu fluxo de trabalho, deixou ele bem bonitinho, né? Mas aí quando você vai passando para em execução, vai passando para concluído, não acontece nada, você só passa, ele não mostra nenhum campo para você, enfim, fica aquela coisa vazia e você sabe que está faltando alguma coisa ali. E aí é com as telas que a gente trabalha dentro desse fluxo, porque com a tela criada e com os campos que você precisa, dentro do workflow você consegue, por exemplo, colocar a obrigatoriedade para o campo responsável, que é bem comum, quando você muda o item de aberto para execução, por exemplo, se isso já não for automático, você pode colocar o campo responsável obrigatório para o analista sempre preencher isso, tá? Então, é para isso que funcionam as telas dentro do Gira. Com isso explicado, né, e aí você sabendo agora como alocar a tela e personalizar, pintar essa tela com o campo, seja ele personalizado ou interno do Gira, espero que todos tenham entendido, foi simples mesmo como dito. Agora a gente vai dar uma parada, né, uma passada aqui na prática para a gente entender como fazer uso dentro da ferramenta. Perfeito, estamos aqui no projeto, tá? E antes da gente iniciar, é importante a gente entender uma hierarquia, tá? Que existe aqui dentro do Gira. Hierarquia de 4 componentes. Nós temos o campo personalizado, nós temos o campo, tá? Vou colocar aqui como campo, porque pode ser tanto o campo dentro do Gira quanto personalizado. Nós temos a tela, nós temos o esquema de tela, tá? E nós temos o esquema de telas de tipo de item, tá bom? Então, são 4 carinhas aqui que a gente vai entender como eles se relacionam, tá? dentro do Gira. E aí, vamos começar sempre de baixo, né? A gente vai crescendo ali e incluindo ele. Então, vou tentar ser breve aqui, para o vídeo não ficar tão longo, e explicar para vocês como é que funciona cada componente. Eu vou iniciar, vou clicar aqui no ponto, esse aqui é um atalho, tá? Então, vocês podem usar tanto aqui o ponto, quanto vir aqui na engrenagem e em itens, e aí a gente tem todos os itens que eu vou pesquisar aqui, mas eu vou usar o ponto aqui só para a gente dar uma olhada, né? Então eu vou pesquisar aqui por campos personalizados. Antes de mais nada, aqui eu posso criar, tá, todos os campos que eu quiser, clicando aqui em criar campos personalizados, e tem vários itens, né? A gente tem checkbox, a gente tem lista de seleção múltipla, única, campo numérico, data, campo de seleção do usuário, campo de texto curto. Então aqui você tem todas as opções de campos possíveis dentro do Gira para você criar o campo de acordo com o que você precisa. Assim como a gente já viu lá no vídeo do formulário, quando a gente cria o campo aqui, a gente consegue associar esses campos aos formulários, né? Também, assim como as telas, tá bom? Mas formulário e tela são coisas distintas aqui dentro do Gira.
Eu não vou criar nenhum campo agora, porque o campo é somente uma explicação mesmo. Lá inclusive no vídeo do formulário, a gente tem a criação do campo ali explicando, né, como é que funciona também. E aí, se você tiver alguma dúvida, tá bem rico, tá? Os dois vídeos falando sobre formulários, pode dar uma olhada lá. E aí a gente vai agora para a tela, tá? Aqui na parte de cima, olha só, a gente tem telas, esquema de telas e, olha só, o carinha que eu falei, esquemas de tela de tipo de item, tá? Então, hierarquia aqui de cima para baixo. Clicando aqui em telas, eu tenho todas as telas dentro do meu projeto, né? Fazendo com que essas telas elas sejam associadas ao esquema, né, como dito, e os esquemas ser associados ao esquema de tela do tipo de item. Eu já criei aqui uma tela exemplo, vou colocar aqui teste, esse teste de tela aqui, mas basicamente, quando você for criar, é só colocar o nome, tá? Sem mistério nenhum. Criou o nome, essa tela ela vai vir aqui sem campo nenhum associado, ok? E aí quando você faz essa associação do campo, você puxa, né? Clica aqui em selecionar campo, escreve o nome do campo que você quer puxar, pode ser um campo interno, um campo personalizado dentro do Gira e puxa ele para dentro da tela. Fechado? Nesse caso aqui, eu vou deixar somente o campo exemplo, tá? Que é só um teste mesmo, rápido. E aí eu criei a minha tela e deixei ela à disposição, né? Se eu quiser associar essa tela a um novo esquema dentro do meu projeto. Fechado? Basicamente é isso. A tela te proporciona aí essa junção. Aqui ao lado eu posso, dentro dessa tela, adicionar uma aba. Aqui eu vou colocar aba 2. E eu posso também associar campos dentro desta aba, tá? Isso aqui é muito legal, porque a tela dentro do meu projeto, dentro do projeto de atendimento, me dá também essa possibilidade. Se eu associar essa tela a um issue type, dentro do projeto do Gira Service Management, eu consigo ver essas abas, tá, dentro do meu projeto. E aqui, se você quiser separar por campos, né, específicos de acordo com o assunto da aba, você pode fazer isso também, tá? No meu caso aqui eu não vou, eu só vou usar mesmo a aba guia do campo, né, nesse exemplo. E vou agora fazer uma associação. Lembra lá no início que eu falei que a tela ela é utilizada em dois cenários. Você pode associar essa tela a um esquema e usar isso para determinar funções dentro do tipo do item, ou você pode associar essa tela ao fluxo de trabalho, tá? Que aí é muito mais simples do que a primeira possibilidade de associar ao item, tá? Então a gente vem aqui em fluxo de trabalho, vamos fazer o uso dessa tela dentro do fluxo. Deixa eu voltar aqui no meu projeto, fica mais fácil. Mais fácil, mais didático, na verdade, para quem está enxergando, para quem está visualizando o vídeo. Clicando aqui em fluxo de trabalho, eu tenho os meus fluxos aqui. Eu vou usar o fluxo de exemplo do Épico, tá? Então, eu vou editar. Na parte do diagrama, quando eu clico aqui em execução, olha só, eu não tenho nenhuma tela associada a essa transição, tá? E o que é que isso é, né, dentro do Gira? Se eu vim aqui agora, já que eu não tenho nenhum item associado, aqui no meu quadro Kanban, e mudar esse épico aqui de construção da inteligência artificial do Jarvis para em execução, olha só, ele passou direto. Ele não puxou, não pediu, não pediu nada, né? Para os teus analistas que estão ali tratando o épico ou a atividade, tá? Imagina isso aqui que é um issue type comum, tá bom? Então, eu quero, né? Eu como gestor, eu quero que a partir do momento que o épico ele for transicionado aqui para em execução, que apareça o campo XYZ que seja obrigatório, etc, tá? Blá blá blá. Então, o que é que a gente precisa fazer? Associar tela a essas transições. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar em execução, vou associar a tela em execução. Vou colocar essa mesma telinha que a gente criou aqui, teste de tela. E vou publicar, tá? Não se esqueçam de publicar, caso contrário, não vai surtir efeito lá. Publiquei. Beleza. Vou só atualizar aqui para não ter erro. A partir de agora, quando eu fizer essa transição para em execução, olha só, ele puxa para mim aquela tela com o campo exemplo, fechado, e também com o campo comentar. Campo comentar é obrigatório, tá? O sistema ele já coloca isso. Se você colocar uma tela sem campo nenhum, tá? Criou a tela zerada e colocou só a tela dentro da transição, o campo comentar ele sempre vem, tá? Então isso aqui é obrigatório. Fechado? Perfeito. Então, associação de tela ao fluxo de trabalho é isso, é muito simples, né? E aí, no outro vídeo, a gente passa ali a entender um pouquinho melhor sobre as funções do workflow, né? Para você deixar o campo obrigatório e você ter mais funcionalidades ali dentro do teu workflow, o que não vem ao caso aqui. Fechado?
E aí esse vídeo a gente prepara e deixa aqui disponível para vocês também, tá bom? Fechado, então terminei aqui a associação de telas ao workflow. Agora a gente vai para a parte um pouquinho mais complicada, que é a associação da tela ao esquema e, consequentemente, ao esquema de tela de tipo de itens, tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui em configuração do projeto. Eu não vou usar, tá, gente, essa tela anterior. Eu vou usar um esquema aqui já pronto para o vídeo ele não ficar muito grande. Mas é basicamente aquilo que eu citei. Você vai ter que criar. Vou só clicar aqui em telas e a gente vai visualizar esse aqui, que é justamente os esquemas criados. E a gente criar já essas telas e os esquemas já definidos aqui como exemplo e eu explicar para vocês, né, como fazer essa associação. Olha só, aqui, logo de cara, a gente tem muitas informações, tá? E aí, para explicar e deixar isso, claro para vocês o que é o que aqui. Quando eu cliquei em telas, ele me mostrou aqui esquemas na parte de baixo, tá? Assim como o esquema aqui na parte de cima. Mas aqui eu tenho dois tipos de esquemas, tá? Eu tenho o esquema de telas de tipos de itens, que é esse carinha aqui em cima. E eu tenho os esquemas, que é o esquema que compõe as telas, tá? Dentro do meu projeto. Beleza? Então, como é que funciona essa separação? Quando a gente cria o esquema, tá? Basicamente, quando a gente vai criar um esquema, eu só preciso associar duas informações como obrigatórias aqui, que é o nome do esquema, tá? E qual é a tela padrão desse esquema. O que é a tela padrão? Basicamente, quando você cria um esquema, você precisa determinar uma tela padrão, porque se eu puxar esse esquema para um esquema de tela de item, que eu vou mostrar lá na frente, para não ficar tão confuso para vocês, basicamente, o item dentro desse esquema que eu não determinar, não deixar claro que o esquema ele vai puxar uma tela específica, deixar claro isso, ele sempre vai puxar o padrão, tá? Dentro dessa tela. Então, por esse motivo que ele puxa isso como obrigatório, tá bom? E aí eu vou deixar, vou pegar aqui um exemplo, vou pegar a tela, teste de tela, e vou deixar ela como padrão, que foi a teste de tela que eu criei agora há pouco, tá? Por exemplo, aqui. Mas eu não vou criar, tá? Eu não vou criar esse item aqui porque a gente já tem ele como um esquema padrão aqui. Depois que eu criar, ele vai me dar exatamente esse item aqui. E por coincidência a mesma tela aqui mesmo, tá? Devo ter criado e esquecido. Então, eu associei essa tela aqui, né? Deixei a teste de tela padrão aqui já associada, né? E aqui em cima, quando eu venho em associar uma operação de item a uma tela, o que é operação de item, tá? Operações são criar, editar e visualizar item. Lembra que aqui no projeto, deixa eu voltar aqui na tela, quando eu vim em esquema, eu vi justamente isso aqui, olha. Vou abrir esse primeiro esquema e olha só, eu tenho aqui, ó, criar, editar e visualizar item. E aqui ao lado eu tenho telas associadas a esses carinhas aqui. Isso é muito importante porque aqui você consegue fazer uma separação das ações, tá? Dentro do teu esquema. Então, quando eu venho aqui no esquema e digo, olha só, criar tela, ele é associado a uma tela específica, lembra, tá, gente? Tela é basicamente a construção de um local onde você coloca os teus campos, basicamente isso. Então, aqui ele está dizendo que, quando eu executar a operação de criar item, eu quero que mostre os seguintes campos dentro da minha tela. O que é uma operação de criar item, gente? É basicamente esse botãozinho aqui em cima, olha. Clicou em criar, e eu escolho aqui história, ele vai me dar os campos, tá, da tela criar. Aqui eu estou vendo somente responsável e resumo. Quer dizer que dentro da minha tela só tem responsável e resumo e descrição? Não, não é isso. Eu posso esconder, né? Deixar esses itens aqui, olha só, ocultos dentro da minha tela. Na minha tela de criar eu tenho todos esses itens aqui, todos esses campos disponíveis aqui. Mas para a minha tela de criar eu não quero isso, só quero deixar descrição e responsável, tá? Por esse motivo que muitas vezes as pessoas usam a mesma tela de criar em tela de editar e tela de visualizar item, porque aqui ele consegue fazer o controle do que aparece dentro da tela de criar dos itens. Legal, né? Perfeito. Então aqui é exatamente isso, tá? Então voltando aqui, olha só, estou no esquema exemplo, e aqui na operação de criar eu consigo associar telas e puxar os campos que eu preciso, da mesma forma editar e visualizar. Obviamente, editar e visualizar. Todo item que eu edito eu preciso visualizar, né? Então esse item aqui é de extrema importância. Normalmente o que tem em visualizar tem em editar e vice-versa, ou melhor, o que tem em editar tem em visualizar, porque para editar você precisa visualizar, fechado? E aí você consegue criar o teu esquema de tela no formato que você precisa e fazendo a construção
né, da tela, do criar, editar e visualizar item com as tuas telas. Legal? Beleza. Com isso aqui criado, eu vou vir aqui agora no projeto. E, olha só, eu tenho aquele esquema que não foi o que eu criei, tá? Esse aqui já está setado aqui no projeto, mas a gente já entendeu toda a estrutura de um esquema. Entendeu que quando eu crio um esquema, é basicamente para associar telas às operações desse esquema, né? E aqui, quando eu faço essa associação, né, eu tenho isso aqui de pronto, fácil. E dentro do meu, agora a gente vai subir, tá, gente? A gente saiu do esquema, né? A gente vai sair agora do esquema de operações, né, que a gente acabou de criar, e agora a gente vai subir, tá, para o esquema, o último esquema, que é o esquema de telas de tipos de itens. E aí, dentro do meu esquema de telas de tipos de itens, que é onde eu já estou, né, contendo aqui todos os meus esquemas, eu consigo então fazer a associação dos meus tipos de itens do projeto a um esquema específico. Ou seja, eu consigo aqui dizer, vamos pegar esse exemplo aqui do épico, tarefa e subtarefa, tá? Porque esses três carinhas aqui estão agrupados? Porque basicamente só o que está setado com o esquema específico aqui é o bug e a história. Esquema, tarefa e subtarefa não tem nenhum esquema setado para esse tipo de item. Como é que a gente vê isso? Primeiro, aqui eu já tenho, né, o nome, mas se não tivesse o nome, ficaria claro para a gente já. Mas aqui eu tenho Dev Scrum Default Screen Scheme, tá? Então aqui eu tenho o default, né, informando que é um esquema padrão dentro do meu projeto. Mas eu não quero usar esse esquema padrão para o épico. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em ações, eu vou em editar telas. E agora ficou claro para a gente, né? Aqui agora a gente consegue visualizar o épico, né? Que não está na tela, melhor dizendo, a gente consegue visualizar a história, bug, subbug e melhoria, e não consegue visualizar o épico. Por quê? Porque o épico está aqui dentro, olha, dentro do padrão, né? Tudo que não estiver setado, explícito, com um esquema diferente, ele entra dentro do padrão. Então, épico, tarefa e subtarefa. Os três estão aqui dentro. Mas eu quero separar isso. Eu quero dizer, César, agora eu quero que o meu épico ele tenha uma tela de criar específica, ele tem uma tela de editar específica dele, tem uma tela de visualizar específica dele. Eu não quero que ele entre no padrãozão, não. Beleza. Vamos então criar um específico aqui para ele. Vou clicar aqui em associar um tipo de item a um esquema de tela. Vou dizer que o tipo de item que eu quero associar é um épico. E aí eu vou escolher um esquema, tá, específico para ele. Vou escolher o esquema, aquele esquema exemplo, tá, para essa situação aqui. E vou associar essa tela ao esquema para o épico. Beleza? Olha só. Agora sim, agora ele está aparecendo e está com o esquema associado. Vou voltar agora aqui. Opa. Vou voltar lá na telinha do detalhe do giro aqui. Vou voltar a minha tela. Beleza? E olha só, tem uma coisa diferente aqui embaixo agora. O épico agora ele está associado ao esquema. Legal, né? Agora, quando eu clicar aqui em criar e selecionar épico, olha só a mudança. Não tem nada. Por que não tem nada? Porque o campo que a gente criou só tem campo exemplo, não tem resumo, não tem nada. Então, aqui, por exemplo, ficaria inviável para a gente criar um épico, tá? Porque a minha tela de criar não tem os itens básicos de criação do épico, que é o resumo e o epic name. Entendeu? Então, essa associação de separação dos campos para o épico é de extrema importância, porque aqui você consegue, de fato, deixar o tipo do item, né, do jeito que você quer para as ações de criar, editar e visualizar. É isso, nosso vídeo ele foi até um pouco mais extenso do que imaginei, mas eu espero que essa explicação ela tenha ficado clara para todos, né? Para o entendimento dessa hierarquia de campo, de tela, esquema de tipo de tela, que normalmente dá um nó na cabeça de quem está se aventurando ali na construção do Gira, né? Para você que tá tomando a frente aí da configuração desse tipo de item, dessas funções dentro do teu projeto, tá bom? Como sempre, se você gostou do vídeo, deixa aqui um joinha, né? Se inscreva no nosso canal. Novamente, deixa as dúvidas aqui embaixo, se você tiver qualquer dúvida aí sobre o que foi tratado. E é isso. Fico esperando você no próximo vídeo. Até lá.